Oba, caras! Entra no ar agora mais uma edição do Bar do Podcast para vocês ouvirem. Hoje com um assunto bem polêmico, mas antes de tudo gostaria que o pessoal que está aqui hoje se apresentasse. Começando pelo James Revolt. Eu sou o James, um dos administradores do Fórum Chaves. Fui convidado aí pelo Igor, essa honra desse grande convite do Igor que ele fez tipo 5 minutos atrás. Então, se eu falar alguma bobagem aí, é porque não deu muito tempo de se preparar. Mas, vamos embora. El Chavo Arachan. Boa noite, Brasil! É um grande prazer participar de mais um programão que vai ficar para a história do meio CH. Vamos que vamos, e tenho dito. E Jonatas Holanda. Boa noite, pessoal. Vocês já devem lembrar de mim, né? Várias vezes aqui, mentira. Segunda vez participando. A alegria de ter recebido o convite novamente para participar. Embora tenha recebido o convite com antecedência, agora mesmo assim tá dando aquele nervoso como se estivesse participando da primeira vez. Então, se bateu nervoso, vocês já sabem, é ansiedade. Prazer é nosso ter você aqui e no programa de hoje falaremos de um dos assuntos mais polêmicos envolvendo a parte por trás das câmeras de nossas séries favoritas, que são as brigas dos atores e as polêmicas envolvendo direitos autorais dos personagens. Você talvez esteja pensando, nossa, que chato falar desses assuntos, não sei o quê. Pois é mesmo chato falar desses assuntos tão forçados pela mídia, ainda mais na maioria das vezes com especulações baseadas em fofocas, né? Mas nossa intenção é justamente chegar a um consenso quanto a essas polêmicas, já que muita coisa é criada e distorcida pela mídia. Sabendo disso, ajeite confortavelmente os seus fones de ouvido, pegue seu cafezinho e se ligue aqui na gente! A primeira polêmica que ocorreu foi a de Roberto Gomes Bolanhos com Carlos Villagrán, onde, segundo a mídia, brigaram e por esta razão Villagrán teve de sair do elenco das séries, havendo rumores até de que tudo ocorreu por causa de Florinda Mesa, que antes de começar a se relacionar com Roberto no ano de 1977, já havia tido um relacionamento com Villagrán, havendo então uma espécie de triângulo amoroso. As histórias foram ganhando força, com Villagrán até hoje criticando Roberto e suas supostas posturas no ocorrido. James, eu gostaria que você contasse a história, misturando especulações, fatos conhecidos, informações a serem corrigidas quanto ao dito pela imprensa e mais observações que você queira fazer. Além de que gostaria de saber quem foi o mais correto nessa história, em sua opinião, e por quê. Mano, isso é uma redação. No começo, eu queria que você contasse desde o começo a coisa. Desde a história dos discos, as especulações e tal. Então, eu assisto Chaves desde criança. Na época os episódios passavam misturados, mas a gente via lá que tipo, tinha alguns com a Dona Florinda, e não tinha o Kiko, tinha um restaurante, não tinha o Kiko. E era uma época que não chegava nada do Brasil, né? Então a gente sempre fazia especulações sobre as coisas, porque não tinha como vir essa informação de fora, não tinha internet, não tinha revista de fofoca, não tinha nada. O que foi chegando a gente foi muito tempo depois que começaram a encontrar os atores, entrevistar os atores. Vamos fazer uma entrevista com o Kiko. Aí o Kiko meio conta a versão, o Carlos Villagrán, o ator, conta a versão dele sem ser rebatido pelos outros. E como passou muito tempo disso e veio de muitas fontes diferentes, as histórias dificilmente elas fazem sentido, elas batem, elas não fazem sentido entre si. A gente sabe que o Carlos Villagrán saiu do Chaves, do Chapolin, da série do Roberto Bolanhos para fazer as séries solos dele na Venezuela, mas naquela época a gente tinha nem percepção dos anos disso, sabe? É uma história que a gente foi descobrindo e tentando montar conforme o tempo foi passando. Hoje o que a gente sabe de concreto, quer dizer, a gente descobre essas coisas aí, mas sempre aparece alguma coisa nova, uma entrevista que foi feita num momento crucial aí, e abre uma luz para uma coisa que a gente não está sabendo. Então é uma história muito confusa, e como faz muito tempo para eles também, acho que é uma tendência até do ser humano dele justificar as coisas que ele faz da maneira dele, e essa história que eles repassam, né? O que a gente tem de concreto, o Villagrán saiu da série no final de 78, um monte de gente
saiu junto na época, saiu depois o Ramon Valdez, que é o Seu Madruga, saiu um monte de gente. E a gente tem teorias e tem o que eles falam, né? Só que isso aí não bate muito também. Falam que foi que tinha inveja do Kiko, o Kiko fazia mais sucesso e por isso que acabaram tirando ele. Falam que foi porque o Villagrán teve um caso com a Florinda Mesa. A história que a gente ouvia na época que eles quiseram casados, sabe? É uma história que perdeu muita coisa com esse telefone sem fio. Eu acho curioso, só me metendo na fala do James, é que sempre se acha um culpado que não é o Villagrán. Então, sempre quando vai se falar da saída do Kiko, sempre se atribui a culpa a outra pessoa, isentando o próprio Villagrán de culpa. Quando, na verdade, quando a gente descobre nas matérias, das revistas, né, na própria história dos atores, que na verdade a saída do Kiko se deu por culpa do Carlos Villagrán. Eu penso exatamente o mesmo. Sim, eu acho que é uma coisa que é uma soma de vários fatores, né? Tipo, a relação de todos eles estava desgastada por uma série de fatores lá. Chegou um momento que não deu. Alguma hora foi a ponta do iceberg lá e falou, não, aqui já não dá mais. Mas segundo os relatos que a gente tem da época, algumas reportagens que a gente teve depois, a autobiografia do Chespirito, a gente vê que aparentemente foi amigável essa saída. Depois que eles começaram a meter boca, falar mal um do outro. Eles começaram a meter boca quando o Kiko queria fazer um programa, ele com seu personagem, mas o Robertão disse, desculpe, Carlos, mas o personagem Kiko é criação minha e você não pode usar. Então ele se irritou com Shakespeare, então ele simplesmente o ignorou, criticou. E além disso, mudou o nome do personagem, que em vez de ser de Queixo, que está dentro dos registros originais de Chespirito, passou a ter K, de Kaluma. Então virou... Só corrigindo no que você falou, você contou que o Carlos Villagrán queria fazer um programa com o Kiko e não conseguiu porque o Roberto não deixou. Eu acho que não foi bem assim. Pelo que a gente sabe, pelo que o Chespirito mesmo conta no livro, vocês me corrijam se eu estiver errado. O Carlos saiu do elenco e tal, ele falou assim, eu vou sair, mas eu quero fazer um programa com o Kiko. O Roberto falou, beleza, pode fazer, mas tem que colocar lá o meu nome nos créditos. Um personagem criado por Roberto Gomes Bolanhos. Parece que o Carlos não gostou nada disso, porque achou que era ele o criador do personagem e simplesmente não quis. Saiu de tudo, saiu da Televisa, teve aquela treta com o chefão da Televisa, né, Emílio Ascar. Vamos organizar. Tem toda uma ordem cronológica para chegar até esse ponto que chegou, pelo que eu entendi. E o estopim, o começo, é justamente sobre a história das gravações. Eu acho fundamental a gente começar a partir daí. Então, Chespirito juntou o seu elenco, né? Em 72 ele formou o seu elenco, chamou o Edgar Vivar, chamou todo mundo. E em 72 o elenco já estava consolidado. Já tinham todos, menos o Rubem que tinha saído. Em 73 o Rubem volta. E o elenco faz viagens pela América, faz shows, grava programas, 3 programas diferentes, Chaves, Chapolin, Cidadão Gomes. É aquela febre do começo. E aí, obviamente, com sucesso, vem os brinquedos, as revistas e vem a gravação dos discos. E aí, o começo, né, até onde a gente sabe, o estopim, foi quando o Chespirito resolveu gravar o disco com todos os personagens da vila e ele descobre que não poderia gravar com o Kiko, com Carlos Villagrán, porque o ator Carlos Villagrán havia assinado um contrato de exclusividade com outra gravadora de LPs e, portanto, ele não poderia participar dos LPs de Chaves. Então é por isso que nas músicas originais do Chaves, o Kiko não canta, não tem nenhuma música do Kiko, nem para o Kiko e nem com o Kiko, por causa desse contrato de exclusividade. Chespirito, obviamente, como líder da equipe, deve ter ficado muito chateado, porque eu me ponho no lugar dele e eu ficaria muito chateado se eu descobrisse que um dos integrantes da minha equipe, um dos personagens que eu criei, que eu dei a vida, né, com os roteiros e tudo, não pode fazer parte da gravação do meu LP, porque na surdina ele fez essa presepada dessa natureza. Então, dizem, né, e eu acredito muito nisso, que a disputa, o duelo entre Carlos Villagrán e Chespirito começou a partir daí. Começou uma coisa meio assim, fiquei chateado, mas não dá em nada. Só que aí foi um efeito bola de neve, a coisa foi
aumentando. O Carlos Villagrán afirma que o Kiko fazia mais sucesso que o Chaves. Isso é verdade, isso é uma verdade incontestável. Você pode pegar vídeos de entrevistas da época, as crianças adoravam o Kiko, os repórteres voltavam suas perguntas para o Kiko. Isso era um fato. Mas isso não foi motivo para o Roberto ter ficado com ciúme. Pelo contrário, eu sempre falo isso me colocando no lugar dele. Se eu sou o criador de um programa, eu vejo que um personagem meu está fazendo sucesso, embora não tenha sido eu que interprete, em vez de eu tirar ele, eu vou explorar ele para que faça mais sucesso. Porque isso dá retorno financeiro, isso dá retorno positivo. Então, se houve inveja, não foi da parte de Chespirito. Ele iria aproveitar o personagem, o sucesso do personagem, para explorá-lo mais. Só que aí bateu, né, o sucesso, né, a fama bateu no Carlos Villagrán, e aí ele, por conta própria, decidiu sair. A gente estava vendo aqui agora um pouco uma matéria de uma revista Teleguia, né, do Peru, que é de 6 de maio de 1979. E nessa matéria, o Carlos Villagrán fala que saiu de uma forma amigável da série, e a princípio não iria interpretar o Kiko. Ele iria sair da série para se apresentar para fazer um programa como Carlos Villagrán. Eu não sei o que foi que aconteceu, não sei se foi um acidente de percurso, não sei o que foi que aconteceu, que não deu muito certo isso. Talvez ele tenha visto que ele só tem sucesso inflando as bochechas. E aí há um rumor de que ele iria fazer um programa como o Kiko, um Kiko adulto na Televisa, e que tinha até a aprovação do senhor Emílio Ascarga, que era o chefão da Televisa. Gente, se eu estiver falando muito, vocês podem me interromper. Eu estou só fazendo uma linha cronológica, né, dos fatos. Então, o Emílio Ascarga gostou da ideia do programa do Kiko solo, mas iria pedir a permissão ia ver o que é que o Chespirito achava. E pelo que eu entendi, né, pelo que a gente lê na autobiografia do Roberto, em algumas matérias da época, o Chespirito disse que não via problema desde que colocassem nos créditos do programa a menção de que o personagem Kiko pertencia a ele, a Chespirito. E aí parece que o Carlos não gostou, o senhor Emílio Ascarga já imaginaria que o Carlos não iria gostar, e aí ele saiu furioso e por causa disso foi vetado na Televisa. Então Carlos Villagrán foi vetado na Televisa por causa disso. Há relatos, assim, algumas matérias que da época de 79, que dá a entender que chegou até passar alguma coisa, porque eu vi uma matéria da época de 79, o Chespirito falando que o programa do Kiko era um fracasso. Então dá a entender de que alguma coisa foi exibida em 79 ainda, mas a gente não tem registro de nada disso. E aí qual é o problema? A gente não sabia o que aconteceu com o Carlos nessa época, nesse ato de tempo entre ele ter saído do elenco de Chaves até ele estrear as séries dele na Venezuela em 81, porque de 79 para 81, né, são 2 ou 3 anos aí que a gente não sabe o que foi que ele fez. Mas aí a gente sabe que em 81 ele recebe um convite para trabalhar numa emissora venezuelana, ganhando as tampas de dinheiro. Há quem diga que o salário dele seria de $100 mil, né? Você imagina a Venezuela naquela época podendo pagar isso e hoje em dia, coitado. Enfim. O elenco de Chespirito era 10 vezes menor, né? 10 vezes menor. Se não me falha a memória, a Maria fala no livro dela que era 2.500 pesos por episódio. Não sei, eu não posso estar enganado, mas eu lembro que a Maria fala no livro dela o salário que era muito baixo. E a Maria fala também no livro dela que quando o Kiko foi trabalhar na Venezuela, ele tentou o elenco inteiro para ir trabalhar com ele. Então, o Carlos Villagrán chamou a Maria Antonieta de las Nieves para trabalhar com ele na Venezuela. Isso a Maria conta na autobiografia dela. Né? Não estou inventando nada. Se depois, né, quiserem prova, eu digo a página onde está. Então, a Maria fala que o Carlos Villagrán chama ela para trabalhar, oferecendo o mesmo valor, né, um salário exorbitante em dólares, chama o Rubem Aguirre, chama o professor Girafales, enfim, ele vai fazendo essa proposta indecente ao elenco. E, obviamente, por uma lealdade a Chespirito, o elenco não cede. Mas, em 81, né, o Ramon volta para o elenco, depois de ter saído também, e eu acho que nesse meio de tempo, por uma necessidade financeira, ele vai lá e trabalhar com o Carlos Villagrán na Venezuela em 82. Mas aí o lance Carlos Villagrán e Ramon Valdez, eu acho que isso já é pauta para outra conversa. Então a gente pode falar sobre isso depois.
Eu queria que o James, se ele quer falar mais alguma coisa, alguma observação, ou se ele discorda de alguma coisa, ou quer corrigir o Jonatas em algo e tal. Jamais vou corrigir o Jonatas, cara. Não, o que ele colocou aí foi perfeito. Não, é o seguinte, é uma coisa que a gente está acostumado também a ver, é que o Chespirito nunca teve muito problema em liberar os atores para fazer os personagens. Tinha o circo do professor Girafales, a Chiquinha, teve até o programa dela. Quando ele coloca assim, nossa, esse negócio o Villagrán coloca esse negócio, nossa, que é inveja, e que ele segura muitas coisas, não sei o que, é difícil a gente acreditar nisso com tanta coisa em contrário, sabe? A gente vai falar mais pra frente aí da briga da Maria Antonieta com ele, e vai ser mais ou menos a mesma coisa, sabe? A gente sabe que quando chegou num ponto realmente que não deu, que começa a briga. E vocês acham que quem foi o criador do personagem Kiko? Vocês acham que foi o Chespirito somente, se foi somente o Carlos, ou vocês acham que foram os dois? Os dois foram acrescentando coisas. Isso aí é um negócio que o Rubem Aguirre falou uma vez, e eu acho que resume todo o problema. O trabalho do ator é acrescentar coisas a um personagem que foi criado pelo roteirista, pelo argumentista. Uma vez definido o personagem, claro que você tem que ter o tom de voz que você vai usar, sugestão de maneirismo, de vestimenta, essas coisas todas. O Rubem Aguirre falou, é um trabalho do ator você contribuir com isso. Se você não tá contribuindo nem com isso, poxa, tá meio fazendo o quê? Lendo um texto lá? Vamos puxar aqui para nossa realidade. O Tom Cavalcante seria o dono do personagem Ribamar? Não é uma pergunta retórica. Pra falar a verdade, não. Pronto, o Tom Cavalcante viveu o Ribamar. O Tom Cavalcante é o único porteiro Ribamar que a gente conhece. Mas isso não torna ele o dono do personagem. O personagem Ribamar foi criado para integrar a série, né, o programa Sai de Baixo. Da mesma forma que o Miguel Falabella não pode dizer que é o dono do Caco Antibes, embora ele seja o único Caco Antibes existente. E por aí vai, só existe uma Edileuza, né? Isso a gente trazendo para a nossa realidade. Então, o fato dele ter sido o ator que deu vida, ou que criou os bordões, que criou o jeito de ser, não torna ele o dono do personagem. Ele não chegou pro Roberto e disse, Roberto, tem um personagem aqui que eu acho que vai ficar legal no seu programa. O nome dele é Kiko, ele se veste assim, ele fala assim. Ele nunca disse isso. O Roberto só chegou para ele e disse, olha, você vai ser uma criança, e o Carlos sugeriu, né, pelas histórias que ele conta, deu 2 sugestões de como ele interpretaria. Uma criança normal ou uma criança bochechuda. E o Chespirito gostou da criança bochechuda. Então, o fato dele ter caracterizado, o fato dele ter criado os chifrinhos nos cabelos, nada disso torna ele o dono do personagem. Mas isso também não dá o direito de Chespirito ter pelo menos na minha opinião, né, ter proibido ele de utilizar. Mais uma vez eu falo da biografia da Maria, porque a biografia da Maria é uma leitura muito gostosa de fazer, é um espanhol fácil de entender, até para quem não sabe muito espanhol, então eu aprendi muita coisa lendo a biografia da Maria. E ela fala que naquela época, nos 50, nos 60, anos 70, era obrigação do ator procurar o figurino do personagem. Não era só em Chaves, era nas novelas da época, nos programas da época. Então, não tinha uma sessão de contra-regra na Televisa, né, no telesistema mexicano, TV Tim, que dizia, olha, você vai vestir isso e nada. Os atores tinham que costurar ou alugar. Por exemplo, quem fez a roupa do Chapolin, a primeira roupa do Chapolin foi a Graciela, né? Será que Exatamente. A primeira esposa do Roberto, a dona Graciela, foi quem confeccionou a primeira roupa do Chapolin. A roupa da Chiquinha, o primeiro vestidinho da Chiquinha, quem confeccionou foi a mãe da Maria Antonieta de las Nieves. A mamapilha, né, como ela costumava falar. Aquele primeiro que ele usava já no sketch, ou aquela quando era no Super Gênios ainda? Nos Super Gênios. Na verdade, as primeiras foi a mãe da Maria. A mãe da Maria morreu em 73, eu acho. Então, até os primeiros vestidos da Chiquinha, quem fez foi a mãe da Maria. O Edgar contou no show dele, em 2016, que os ternos do Seu Barriga no começo eram dele mesmo.
Exatamente, porque então não foi um favor que o Kiko fez em ter, porque o Kiko se gaba hoje, o Carlos Villagrán, de que foi ele que foi atrás do terno de marinheiro, mas não é um favor que ele fez, era uma obrigação da teledramaturgia da época. Eu li uma entrevista uma vez de uma moça chamada Bárbara Hampson, que foi a atriz que entrou primeiro para o elenco de Chespirito e que saiu com pouco tempo e deu lugar para Maria Antonieta de las Nieves. E ela falou na entrevista que até hoje ela tinha as roupas que ela usava nos esquetes. Isso quer dizer, então, que as roupas eram dela. Então, só depois é que foi criando um negócio de contra-regra, com roupas para os personagens, até porque os personagens iriam usar depois para os shows ao vivo, os shows ao vivo. Mas no começo era cada um por si, Deus por todos, cada um tinha que se virar. Então, o Carlos Villagrán utiliza essa afirmação de que ele montou o personagem como pretexto para ser o dono, mas antes de Chespirito não existia o Kiko, existia um bochechudo. Todos os personagens do Carlos Villagrán antigamente usavam a bochecha. Tinha uma senhorinha que se chamava Lolamento, que era uma velhinha que ele fazia. Tinha a bochecha inflada, chorava do mesmo jeito que o Kiko. Então, o Carlos Villagrán é bochecha e choro. E eu tô falando isso, não, pelo amor de Deus, não tô querendo desmerecer o ator, porque... Eu quero usar um exemplo do Chico Anísio, o personagem do Pantaleão. Pantaleão, a voz do Pantaleão vem do Chico Anísio imitando o Luiz Gonzaga, né? Aquele jeito assim de falar. Isso, meu personagem favorito. Eu não sei se foi o próprio Chico Anísio, se foi algum redator, criou o Pantaleão e o Chico Anísio reaproveitou a voz do Pantaleão. Não quer dizer que o Pantaleão já existia. Não, existia a voz do Pantaleão, que ele só reaproveitou, que na verdade nem era a voz do Pantaleão, era a voz do Luiz que aproveitou. Exatamente, é mais ou menos isso daí. No caso do Chico, pelo menos ele era o dono do personagem dele, então, né, ele poderia se reinventar. Agora o Carlos, ele aproveitou alguns trejeitos que ele levava desde de pequeno, de inflar a bochecha, que é o que ele sabe fazer. Tanto que o Carlos, sem a bochecha inflada, né, não fez o sucesso que achava que ia fazer. E agora ele utiliza isso como desculpa para dizer que é o dono do personagem. Eu falo como opinião pessoal, mas é um fato. O personagem é de quem criou. Né? Você não pode pegar, por exemplo, o Robert Downey Jr. e dizer que ele é o dono do personagem Homem de Ferro, porque ele não é o dono do Homem de Ferro. Ele foi quem interpretou com maestria, mas o personagem é de quem criou. Eu penso mesmo. Araxá, e qual a sua opinião sobre? Bem, quem criou o personagem do Kiko foi Roberto Vázquez Soeira. Foi Roberto Gomes Bolaños. Ele foi quem criou essa personagem. E o Carlos Villagrán é simplesmente um ator que fez o papel desse personagem. Como poderia ter feito qualquer outro ator que estivesse no lugar dele. O único que ele fez, que o Carlos fez, e muito mal, foi pegar a personagem, mudar o nome dele e usá-lo como pretexto para lucrar, tanto na Venezuela, como fez muitos programas, no Chile, com aquele fracasso de El Circo de Monserrat Cachacón, e no México com a Kikiko. E depois no teatro, com aquelas eternas giras de despedida, lucrando por cima dos herdeiros de Roberto. Isso que o Araxá fala... Gente, me desculpa, eu tava falando demais, mas é porque uma coisa vai levando a outra. O que o Araxá falou é verdade, faz muito sentido e faz a gente ver que o Kiko que ele criou depois dessas brigas é um Kiko genérico, né? Então ele se viu impedido de interpretar o Kiko nos anos 80 e para continuar interpretando, ele teve que mudar o nome do personagem. O Araxá já falou isso. Trocou o Q pelo K. E trocou a vida do Kiko, trocou a história do Kiko por outras histórias. Então, no primeiro programa, ele era um menino pobre que vendia jornal. No outro programa, ele já tinha uma mãe que era dona de uma bodega. No mesmo programa, depois aparece o pai do Kiko, que era casado com essa mulher que já não vendia mais nada numa bodega, se não me falha a memória. Aí depois transformou o Kiko num garoto que trabalha como carregador de mala num hotel. Depois transforma o Kiko num menino pobre. Já era um adulto. Um Kiko adulto, que é o programa Kiko Maleta, que ele fez em 86. Em 88, já era um Kiko que trabalhava como ajudante numa bodega, que era a bodega do seu Madruga. Kiko pré-adolescente. Isso, jovenzinho. Então, ele pegou o Kiko e transformou o Kiko num personagem genérico. É como um Cantinflas.
Não sei se vocês conhecem o Cantinflas, que é o maior nome do humor mexicano com relação ao cinema. O Cantinflas fez vários filmes. Em cada filme ele era um personagem diferente, mas em todos ele era o Cantinflas. Então ele transformou o Cantinflas num personagem genérico. E o Kiko, depois que saiu do Chaves, ele era tudo menos o Kiko do Chaves. Até hoje, eu considero ele um Kiko genérico. Agora, nos shows, ele utiliza, talvez sem a permissão da família, né, falar dos outros personagens da vila. Mas até então, até antes disso, até o último programa dele, eram vários Kikos, mas não era o Kiko do Chaves. Então, fica isso daí, essa história de ser um Kiko genérico. Esse Kiko genérico é tipo um exemplo que a gente pode dar do Didi. O Didi é um monte de coisa, mas continua sendo só um personagem chamado Didi, entende? Agora, na minha opinião, eu acho o seguinte, não há dúvidas, cara, o personagem, quem criou, quem escreveu, quem pensou onde encaixar, onde colocar, é o Roberto, cara. O Roberto que escreveu os programas, o Roberto que sabia onde colocar tal parte do Kiko, onde ele fala isso, onde ele faz tal trejeito, onde ele dança, faz uma dancinha ali, sabe? O Roberto que criou tudo, que planejou tudo, ou seja, o criador, com certeza é o Roberto. Mas eu tenho uma dúvida ainda, que é o seguinte, a gente vê como o programa vai evoluindo, cara. Por exemplo, se a gente pegar o Kiko de 1972, do episódio lá, do sketch da Moeda Perdida, não é o mesmo Kiko de um episódio de 1977. Você vê como muda cronologicamente. E no programa do Chespirito, eles sempre ensaiavam. E muitas coisas, os atores iam sugerindo ao Roberto. Sabia que as pessoas continuam dizendo que você e eu estamos loucos? Aquele gesto que o Rubem fazia com a mão? Foi coisa do Rubem. O Rubem que sugeriu ao Chespirito. Porém, pode ser que alguma coisa ali, talvez o Kiko ficar mais animado, menos tímido. Você vê que naqueles episódios, tanto que os fãs até brincam, falando que é aquele Kiko viadinho, aquele Kiko mais, muito, muito, muito mais mimadinho. Você vê que é bem diferente. Talvez o Carlos pode ter sugerido algo ao Roberto, mas isso não torna ele o criador do personagem, cara. O personagem original é o Roberto. E isso ele não entendeu, cara. Por exemplo, se tivesse mesmo o programa do Carlos e tivesse lá um personagem criado os Bolanhos. Se o Carlos tivesse criado junto algumas características, no máximo poderia ter colocado só uma ideia original, Roberto Gomes Bolanhos. O Roberto não deixa de ser o criador do Kiko. Ele sempre será o criador de todos os personagens. Exceção do Nhonho, que o Edgar mesmo que criou, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? Alguma observação e tal? Eu só não sabia dessa, que foi o Edgar que criou o Nhonho. Não foi ele, não? Não sei. Eu lembro do pessoal falando isso, que foi ele que sugeriu a Roberto criar o personagem. Ah, sim. Ah. Mas é porque eu não tava lembrado. Arachan, James, sabe dizer alguma? Vocês lembram? Sim, só um comentário. Carlos Villagrán é o maior mal agradecido do mundo e do meio CH. E tem o título. Só perde para Maria Antonieta de las Nieves, né? Que aí, se a gente for falar de mau agradecimento, a gente tem que falar também dessa. Porque pelo menos o Carlos Villagrán saiu em 78. Maria Antonieta ficou até o fim, bem dizer, né? Ficou até 93. O programa terminou em 95, mas ficou praticamente até o fim. Então, se for falar de mau agradecimento, a gente tem que falar dela também. É, isso aí. Mas eu queria saber um negócio do Nhonho, cara. Eu juro por Deus que eu lembro dizendo, entre curiosidades, pode ser... Não, isso pode ser verdade também, eu não sei. Naquele vídeo da história de trás do mito, o Raul Chóforo fala que foi o Raul Padilha que chegou para Chespirito e apresentou o personagem já. Aí eu já não creio, porque o Chóforo conta duas versões, né? Então, não sei. Pois é, então, ninguém sabe mais quem acreditar. Mas pode ter sido. O Edgar Vivar pode ter dito, pode ter pedido pro Roberto criar um personagem criança para ele. E aí ele também montou a caracterização do Nhonho. Eu acho que o Nhonho surgiu já num momento que eles queriam fazer a escolinha do professor Girafales lá, e o que precisava era de um monte de criança genérica para ocupar espaço. Tanto que tem lá a Cândida, tem os outros personagens. Então eu acho que não teve um background grande no Nhonho, assim, e era até meio fácil ele ter sido criado. Uma circunstância assim, chega, uma roupa... Era só uma caricatura do seu barriga criança, vamos dizer
história assim, né? Não é no Por personagem. exemplo, se fosse fazer um flashback lá do seu barriga criança, ia fazer um tipo igual o Nhonho. Provavelmente. E aí tem essa evolução do personagem. Tem do Nhonho, como teve do Kiko aí, que de 72 era um, e 75 era outro. É natural, né? Tipo, as pessoas vão dando feedback, falam, isso tá agradando, isso não tá, e se tentar isso aqui, vamos mudar aqui. Então acho que essa evolução natural. O Nhonho surgiu, na verdade, como mais um dos muitos personagens que tinha na escolinha. Agora eu vou fazer uma pergunta bem óbvia, né? Que é assim, quem vocês acham que foi mais certo nessa história, né? Qual foi a versão mais convincente? A do Roberto, falando que o Carlos saiu porque quis, que quis usar o personagem e tal. Ou a do Carlos, que tiraram ele, que tinha inveja? Arachan, fale sobre. Bem, só em resumidas contas, quem teve mais certo nessa história foi o Roberto Gomes Bolanhos, o espírito. O Carlos saiu por conta própria e depois foi inventar aquele monte de falácias contra ele, que até hoje comenta que foi o espírito que o demitiu. Porra nenhuma. Tenho dito. Eu mesmo, sério, quando eu assisto uma entrevista do Carlos, eu fico com raiva, cara, porque ele sempre conta a versão que ele mesmo sabe que não é verdade. É uma versão totalmente fantasiosa, sei lá, se ele sonhou com isso. Cara, sinceramente, o Carlos é doido de contar uma história dessa, né? Muita picaretagem, na minha opinião. É porque assim, a gente não pode se basear no que falam, somente no que falam os atores, porque cada um tem sua versão. Então a gente tem que usar um pouco também justamente as matérias das revistas da época, porque as matérias elas ajudam a mostrar um pouco do que aconteceu e até mesmo desmentir. Foi o que aconteceu com Carlos Villagrán. Carlos Villagrán afirma, até hoje, de pé junto, que o Ramon Valdez, o seu Madruga, saiu em consideração ao Kiko. Então, o Carlos Villagrán, todo o programa, ele fala isso. Ele fala que o Ramon, que ele chamou Pau de Deus, né, lá, o Ramon Valdez, saiu em consideração ao Kiko, porque não gostou do que o Roberto fez com o Kiko, e aí ele saiu junto. E aí agora, né, a gente achou uma matéria de uma revista de 1981. Cadê o nome da revista? A revista é a revista TV e Novelas, que é de 1981, de junho, e aí na revista tem uma matéria falando do regresso e do Ramon ao programa Chespirito. E o próprio Ramon fala, isso aqui sai da boca do Ramon ao repórter, falando que não saiu por causa do Kiko. Inclusive, ele achou que a saída do Carlos Villagrán do elenco foi uma falta de agradecimento. Na matéria, o Ramon fala que o que o Kiko fez foi de muito mau gosto e foi de uma ingratidão tremenda. Então, a matéria da época, isso não foi uma coisa que a família do Ramon disse hoje, ou que foi um filho que disse, foi o próprio Ramon que disse na época, quando voltou ao elenco, que não saiu por causa do Kiko. Ele saiu, na verdade, porque estava precisando de dinheiro e recebeu uma oferta de trabalhar no circo, e no circo lhe pagavam bem. Então, a gente lendo as matérias da época, acaba desmistificando algumas informações que o próprio elenco fala. Então, essa matéria do Ramon Valdez eu acho bárbaro, porque cai por terra tudo o que o Carlos fala acerca da primeira saída do Ramon. Então, dizer assim, quem foi o mais certo da história, pelas matérias da época, não só pelo depoimento dos atores dos dois lados, mas pelas matérias da época, eu considero que, e até mesmo por uma questão de raciocínio lógico, eu considero o Chespirito como correto. Ele estava lá no canto dele, o outro que saiu, e o outro que foi fazer fofoca, fazer buchicho, fazer alarde, e o Chespirito continuou no cantinho dele, fazendo os programas dele sem problema nenhum. Então essa é a minha opinião, mas é uma opinião baseada em registros da época. Pronto, era só isso que eu tinha para dizer. Agora, quer falar, James? É que eu queria dizer duas coisas. A primeira é que nessas histórias a gente tem que fazer o seguinte, analisar tudo, criar um quebra-cabeça, pegar o que fulano disse ali, pegar o mais certo nas revistas mesmo e tentar achar o mais lógico do que aconteceu e o que mais, assim, bate no que e no que o outro diz. Isso é o que eu acho. Agora você tocou numa questão interessante, foi da saída do Ramon e a saída do Carlos, que coincidiu, né? Que foi o seguinte, na época, isso já é meio com opinião pessoal minha, né? A Florinda eu acho que era o primeiro ano de relacionamento com o Chespirito. Pelo que dizem, né?
temos que nos basear em fofoca, infelizmente, a Florinda queria fazer tudo no programa. Ela tinha, parece, uma espécie de carta branca, vamos dizer assim, de querer mandar, dirigir, produzir. E o pessoal não tava gostando disso. O clima tava daquele jeito, finalzinho de 78. O Segoviano saiu, o Zamora saiu, o Carlos, acho que não foi do mesmo jeito que o Henrique Segoviano e que o Zamora, que, tipo, saíram de uma forma, meu Deus, não tô aguentando isso, tchau. Acho que ele saiu de uma forma na gota. Foi a gota pra ele já queria sair há muito tempo, ao meu ver, né? E o Ramon também, que ele pediu o dinheiro pro Chespirito, achou que o Chespirito tava muito mudado, depois que começou a ter um relacionamento com a Florinda, que a Florinda tava fazendo a cabeça dele, e saiu também, tava aguentando mais, tava um clima meio chato, né, pra falar a verdade. Parece até depois que controlou e tal. Eu acho que foi isso, o Carlos saiu mesmo, na minha opinião já era uma ideia dele, criar uma carreira solo com o Kiko, porque o Kiko já tava fazendo sucesso, e essas coisas todas que aconteceu, foi a gota, na minha opinião. É isso, quer falar mais alguma coisa, James? Eu acho que a maior parte do que poderia ser dito já foi falado aí. O que a gente tem uma situação é que assim, a gente não tem todas as coisas que eles falaram em mãos aqui pra gente ficar lendo. Mas o Chespirito, em alguns momentos, ele também falou algumas coisas que você vê que ele estava meio tomado pelo desconforto com a situação e pelas coisas que o Carlos Villagrán falava. Então, assim, lógico, nenhum dos dois eu acredito que esteja 100% certo, perfeito. Eu acredito que tende mais aos vários, inclusive pelos vários pontos que o Jonatas falou aí, que tende mais a dar a razão para o Roberto nessa situação. Mas a gente também sabe que o tempo passou e aquela coisa, né? Às vezes o cara faz uma coisa errada, ele tende a esquecer o que ele fez de errado e supervalorizar o que o outro fez. E aí cada um fica defendendo seu ponto de vista, principalmente o Carlos, fica defendendo o ponto de vista, diminuindo os outros e aumentando a história dele. Mas também, a gente sabe também que a imprensa chega e bota fogo num negócio que às vezes nem é aquilo e eles transformam num negócio muito maior. Eu vi uma história, eu não lembro onde que eu li, se foi alguém que falou, ou saiu alguma reportagem, mas quando o Carlos veio dar entrevista pro Danilo Gentili numa das últimas vezes que ele veio, que acho que depois da gravação da entrevista ele meio ajoelhou assim, agradeceu a Deus, agradeceu até ao próprio Chespirito por ter proporcionado aquilo que foi a exposição do personagem Kiko que fez o que ele é, né? O que ele é. Então é difícil a gente avaliar só com base na imprensa também, porque a imprensa gosta de pôr fogo. É difícil a gente avaliar só o ponto de vista de um, e que nem o Jonatas falou também, uma coisa é a declaração na época, quando você tá no fogo da coisa, e outra depois o cara esquece, o cara aumenta a história, o cara, sabe? Algumas mentiras se tornam verdade de tanto você repetir ela. Então, assim, sempre vai ser uma coisa nebulosa pra gente. A gente vai descobrindo notícias novas, a gente vai, olha, tem uma entrevista aqui, tem programa, o Jonatas, um monte de coisa que ele falou, também falou de um programa de 79, a gente não tem nada disso, né, cara? A gente age com base na informação parcial que a gente tem. Então é difícil chegar a uma conclusão 100%, mas a tendência, pelos dados que a gente tem, pelas declarações que a gente leu, assim, é que o Roberto seja mais certo do que o Carlos. A segunda briga notável foi a de direitos autorais na justiça, contra a personagem La Tilindrina, a Chiquinha, por Roberto Gomes Bolanhos e Maria Antonieta de las Nieves. Creio que não há mais do que se dizer, né? Mas peço ao Jonatas que conte a história do mesmo jeito que ele fez com a do Villagrán, misturando especulações, fatos, e aquela ordem cronológica inteira. Além de que queria saber se você achou justo o resultado final. Então, a história da Maria, né, o lance da Maria é mais rápido de contar porque foi uma coisa mais recente. Eu lembro que em 2003 eu estava no ensino médio, ainda era um adolescente, e aí eu via nas revistas da época o anúncio de que iriam fazer o desenho animado do Chaves. E isso, eu como fã, me deu uma esperança, me deu uma alegria tremenda, fazia vários recortes de revista e tal. E foi aí que eu descobri também que no desenho do Chaves não iria ter a Chiquinha, e aí descobri o porquê. O que foi que aconteceu?
na verdade, a Maria ter registrado a personagem, ter ido nos direitos autorais do México e ter registrado a personagem La Chilindrina como dela, sendo dela, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a família de Chespirito, inclusive os advogados de Chespirito, todo mundo de Chespirito. Por quê? Porque o que acontecia? No México, os personagens devem ser registrados nos direitos autorais a cada 5 anos. E a cada 5 anos, o senhor Horácio Gomes Bolanhos, que era quem interpretava o Godínez, do Chaves, era ele que era encarregado de fazer isso. Era ele que ele era o diretor executivo também, né? Era o braço direito do Roberto, era responsável pelas viagens, era ele que pegava, que gerenciava as viagens dos shows do elenco. Então, essa parte aí dos personagens e tal, da obra do Roberto, era o Horácio que ficava encarregado. Era ele que tinha que ir lá... Era a Marlene Matos do Chespirito. Exatamente, olha que coisa maravilhosa, que comparação ótima. Era a Marlene Matos, do Chespirito era o Horácio. E parece que o Horácio deu uma vacilada e passou alguns anos, algumas décadas, uns 10 anos mais ou menos, sem registrar os personagens. Então os personagens ficaram livres. Então, por exemplo, se o próprio Carlos Villagrán soubesse na época que o Kiko com Q estava disponível, talvez ele também tivesse ido lá registrar o personagem como dele, né? Quem sabe, vai que. E aí, a Maria Antonieta de las Nieves, ela foi nos direitos autorais para registrar um personagem, Latiles, que era o apelido da Chilindrina, e lá nos direitos autorais disseram, não, por que você não registra como Chilindrina? Porque já tem vários anos que esse personagem não é registrado. E aí ela foi e registrou na surdina. Então ninguém a Marlene Matos do Chespirito, né, o Horácio não sabia disso, até porque ele já havia falecido, as pessoas que eram encarregadas da obra de Chespirito não sabiam e foram saber quando foram fazer o desenho animado. Então eles foram fazer o desenho animado, precisavam ter os personagens registrados e todos tomaram um susto quando descobriram que não podiam usar a personagem da Chiquinha porque já estava registrado no nome da Maria. Então o bafafá começou aí. Quem quiser seguir adiante pode seguir. Eu só quero dizer, antes do James ou Arachan falar, que essa briga judicial talvez esteja até adiantando um pouco as coisas. Eu acho que ela era muito... Não era nem muito por parte do Chespirito ou da Maria mesmo, mas por parte, sabe? A imprensa forçava muito, porque... Não. Mas isso realmente é um fato. O Roberto, ele já falou em várias entrevistas que a raiva dele, a chateação dele não é com a Maria. O processo dele também não era exatamente contra a Maria. Os advogados dele processaram os direitos autorais, porque a picaretagem partiu mais por parte dos direitos autorais. Então a briga não era exatamente entre Roberto e Maria. Ele falou isso algumas vezes e eu tenho alguns vídeos aqui, eu posso até mandar. Uma vez lá em 2003, 2004, ela disse pro Gugu, né, que eles se encontraram e tal, falaram por que dessa briga, não sei o quê, mas depois continua a mesma coisa da briga na justiça, sabe? Então... Pois é. Bora lá, o próximo. Mas a ideia era mais ou menos isso. Tio Chapolin, a ideia é essa. Arachan, fale um pouco sobre o que você sabe dessa história. Bem, o que eu acho que meio que a briga começou lá pelo fim dos anos 90, meio que depois da série Aqui Está a Chilindrina e do filme A Chiquinha em Apuros. Então, depois que se assentou muito mais na década dos 2000, com processos e até um pré-infarto que teve a Maria Antonieta. Lembram disso ou não? Então, depois desse problema, a personagem não esteve incluída nos projetos vindouros do Roberto Gomes Bolanhos, tais como os jogos, produtos e até o desenho do Chaves, que originalmente ele estava nos posters, naquele pôster oficial e outras, naquele piloto, mas depois não chegou a ser incluída. Arachan, eu acho que o piloto você tá se referindo a um que tem na internet, que eles brincam de astronautas, né? Sim. Mas ele não é oficial. Eu acho que foi feito por um grupo independente aí. Eu acho que não tem dedo da Televisa, não. Do Anima Studio e tal. É. Mas a gente sabe que o grupo Chespirito já tinha feito um desenho da Chiquinha. Eu lembro que na época 2004, 2005, eu cheguei a registrar, e eu acho que eu sou o único que chegou a registrar na época, porque pelo menos esse desenho eu só vi postado no Chespirotadas, de um desenho no site oficial do Chespirito, em que aparecia as crianças brincando no chão e tinha a Chiquinha no desenho. E o desenho
pelo menos no esboço dos traços que futuramente iriam ser do desenho animado. Então o grupo Chespirito chegou a fazer a Chiquinha, né? A desenhar a Chiquinha. Mas aí foram pegos de surpresa com isso tudo que aconteceu. Sim. No caso, eu me referi ao piloto, que o Arachan tá se referindo. E alguns anos depois, a Chiquinha ganhou o processo e desde então ficou com os direitos da personagem que ela não criou. Tudo pra quê? Pra seguir lucrando com seus shows, com a personagem. Sinceramente, outra mal agradecida, como um Kiko. Ela só quer lucrar com seu personagem que não é seu, só por manter o marido que ultimamente não tá muito bem da saúde. Se fosse a Chiquinha, eu chegava num acordo com os herdeiros de Chespirito e devolvia a personagem para que eles pudessem usá-la nos futuros vindouros. E assim todo mundo ficaria contente e tá bem, todos nós satisfeitos. E tenho dito. Arachan, pior que você disse uma coisa que eu concordo em partes. Eu não acho que a Maria Antonieta devia... Aqui, ó, toma personagem pra vocês. Assim, não, cara. Mas eu acho que desde o começo, desde quando ocorreu a treta, deveria ter aquilo, cara. Da base um pouco da conversa. Mesmo a Maria ter errado, aquilo de roubar a personagem, que não era dela, base da conversa, cara. Chegar, ó, Maria, não sei o que, ó, personagem não sei o que, você continua ganhando lucro, sei lá, coloca ela Mas houve conversa. Na verdade, houve conversa, mas ficou só na conversa. A Maria, ela foi chamada pelos advogados, inclusive pelo Roberto Filho, né? O Roberto Fernandes, o filho do Chespirito, para chegar num acordo. E ela estava até entusiasmada, porque não só ela cederia a personagem para o desenho, como ela até dublaria a Chiquinha no desenho. Já estava certíssima de que ela dublaria a Chiquinha no desenho. Mas parece que nesse caso foi a família do Roberto, né? Foram os advogados que preferiram não fazer isso baseado só na palavra dela, só na permissão dela. Eles queriam que ela realmente retirasse os direitos dela, da personagem, e devolvesse para o Chespirito. Porque se ficasse só nisso da palavra, né? Porque hoje eu deixo você usar, amanhã vai que eu não deixo. Então eu acho que os advogados, eles ficaram receosos com isso, não queriam só a palavra da Maria. E aí ela foi pega de surpresa depois, dizendo que o desenho não ia ter ela. Aí tiraram ela de todos os planos do desenho. É a mesma coisa que... Eu vou dar uma comparação, a mesma coisa que eu roubar uma coisa de você e só devolver se você me pagar. Eu acho meio assim, mas... Tinha que, sabe, conversar ainda mais, cara, sabe? Chegar num consenso, num acordo, mas, infelizmente, a vida é difícil. Fala agora, James, sobre o assunto. Eu acho que é uma situação extremamente parecida com a do Carlos Villagrán. E a gente sabe que as motivações são as mesmas. Tanto a Maria Antonieta quanto o Carlos alegaram que os personagens são deles, que a participação deles na criação foi muito maior, e etc. O que mudou aí foi que teve um processo e que por alguma razão a Maria Antonieta ganhou esse processo. E então a gente lida com as consequências disso, na verdade. A Chiquinha não aparece no desenho, a Chiquinha não aparece em show de teatro que eles fazem, não aparece nos jogos de videogame. A personagem perde força com isso, sabe? Aí o desenho faz aquelas substituições de personagem, bota lá o Nhonho pra fazer o que a Chiquinha deveria fazer às vezes a Pops faz o que a Chiquinha deveria fazer, que é coisa que a gente viu acontecer até na série. E é complicado, cara. É difícil você falar, a pessoa vai e fala, não, o personagem é meu. Eu imagino, eu entendo que os caras não estejam a fim de negociar pra fazer mais coisa, ou é do jeito que eles consideram certo, ou não adianta tentar negociar mesmo. Não sei se o Jonatas tem mais detalhe dessa decisão da juíza, como foi. Assim, pelo que eu entendi, ela precisou provar na justiça que ela fazia a personagem antes do programa. E aí ela pegou recortes da época, né? Mas os recortes, o que é que os recortes mostram? Mostram ela interpretando uma menina. Realmente tem fotos antigas, pré-72, que foi o ano que começou Chaves, da Maria com um vestidinho de menina, com os lacinhos, com os óculos. E talvez a justiça tenha entendido que isso servia como prova de que a Chiquinha nasceu antes do Chaves. Só que mais uma vez entra aquela história da caracterização, né? A caracterização da Chiquinha surgiu antes do Chaves, mas a personagem Chiquinha não. Nem o nome Chiquinha existia
existia. Não, mas você Então- sabe o que eu acho estranho nessa história toda? É porque assim, eu imagino que o personagem passe a valer de quando ela registrou. Tanto que ela não deve receber direito de criação do personagem pelas séries antigas, por exemplo, que estão lá, que foram feitas nos anos 70, 80, e estava registrado o nome de outra pessoa. Então, claramente, ela não teria direito àquilo, né? E ela vai usar provas dos anos 70 para conseguir provar agora que ela era a criadora. É uma situação muito estranha. Então, eu gostaria de ter mais detalhes. É uma bodega. Já a parte de Chespirito, né, a parte dos advogados de Chespirito, mostram como prova de que o personagem era dele um documento assinado pela mão da própria Maria, um documento dos anos 70, em que ela afirma nesse documento que a personagem é do Roberto. Sabe o que eu acho estranho nesse negócio, que nem o James falou? É que assim, a personagem, diferente do Kiko, que era só um tipo do Villagrán, personagem, assim, dela vestida de criança, tal, de menina, eu acho que já era uma coisa meio dela que o Chespirito, eu acho que só acrescentou mais. Nesse caso da Maria Antonieta, diferente do caso do Carlos, eu já acho que os dois meio que criaram o personagem. Não pode dizer assim, só o Chespirito criou e só a Maria criou. Acho que os dois acrescentaram, né? Foi um pai e uma mãe pra criar um filho, a personagem, a Chiquinha. Isso é o que eu acho. Não sei se vocês têm a mesma opinião. Mas você não acha que a participação do Carlos foi equivalente, não? No personagem? Rapaz, mais ou menos, cara. Eu acho que se o Carlos fez algo, foi só sugerir. Falou assim, Chespirito, que tal fazer isso? Beleza. O Chespirito meio que só desenvolveu uma ideia. Se o Carlos teve uma participação, foi uma participação mínima. Do caso da Maria Antonieta, eu já acho que os dois tiveram uma participação bem significante, ambos os lados. Não sei. E você, Jonatas, o que você acha? Você acha que os dois criaram a personagem? Ou você acha que Não. Só a Maria criou o tipo? Não, eu acho que o caso da Chiquinha é o mesmo caso do Kiko. Eu acho que o personagem é do Roberto. O que ela fez com o personagem foi a mesma coisa que o Kiko fez que o Carlos Villagrán fez com o Kiko. Ela incorporou, ela incrementou, ela aprimorou, ela lapidou o personagem. Mas a Chiquinha, filha do Seu Madruga, que usava aqueles bordões, tudo foi coisa da genialidade do roteiro do Roberto. Nada que tenha sido pré-Chaves pode servir como prova. Porque não existia uma Chiquinha antes do Chaves. O único personagem que existia antes do Chaves é o professor Girafales. E certamente eu acho que essa também não é de autoria do Rubem. Acho que foi o Roberto que criou pro Rubem. Olha, no caso do Carlos, eu acho assim, porque o Kiko era só um jeito dele fazer. Ele tinha essa habilidade de inflar as bochechas, só que não era uma característica, sabe? Não era uma característica assim forte, sabe? Por exemplo, de criar. Eu acho que o Chespirito acrescentou muita coisa, assim, porque o Chespirito afinal dirigia também, por exemplo. Não, talvez ele possa ter falado, não, faz com mais assim, mais assado, faz desse. Sabe, da Maria eu tenho a impressão que não, o jeito dela fazer uma menina, eu acho que era o mesmo jeito que ela fazia sempre a Dona Neves, aquele jeito, uma velhinha, com aquelas mesmas características, tal, que o Chespirito foi acrescentando. Exatamente. Não, pois é. Sabe, essas coisas, papazinho lindo, meu amor. A Maria fala que criou algumas partes dos bordões. Desculpa, Maria, mas criou nada. Essa parte, com certeza, é do Chespirito, que era o roteirista, que era o diretor, que era o cara que acatava a sugestão do elenco pra desenvolver melhor. Essa parte, o Chespirito acrescentou numa personagem que já tinha um pouco de força, diferente do Carlos, que era que ele só inflava a bochecha, simples assim. Eu acho que a Chiquinha pré-Chaves é uma Chiquinha genérica. É a mesma coisa que botar a Maria pra se vestir de qualquer outra menina, mas se botar os lacinhos e os óculos, vai ser a Chiquinha. Então eu acho que... Super Gênios era bem genérica no Super Gênios. Mas isso acabou servindo como prova a favor dela. O que eu acho um erro da parte da justiça mexicana. O maior erro que eu achei nesse julgamento foi ter dado a favor dela. Porque é um caso único da história da TV mundial em que um ator ganha os direitos de um personagem baseado em fotos, mas gente, isso é muito estranho. A mesma coisa também, sei lá, que depois o Dedé entrar na justiça e alegar que o personagem Dedé é dele. Se bem que no caso do Dedé, né, não tem muita diferença. Dedé de cara limpa foi uma comparação meio extrema. Mas enfim, é muito estranho a gente ver o programa Chaves, um programa que saiu da cabeça de uma pessoa, que contou com vários atores, e apenas um ator chegar na justiça e dizer que a personagem é dele. Sendo que esse personagem nem existia antes da
criação do programa? Existia um genérico, porque roupa de criança, todo mundo já se vestiu de criança alguma vez na vida. Agora, como é que ela poderia provar que o personagem se chamava Tilindrina? Porque a briga não é pelo nome, não é pelo nome da personagem, não é pelo nome Tilindrina. Então eu acho isso uma falha muito grande da justiça mexicana. É isso que eu queria perguntar, se vocês acham justo. Mas antes eu queria falar bem assim, que ambos, Kiko, a Chiquinha, fora sem ser com as características do Chaves, eu acho que é genérico. O Carlos também é um Kiko genérico, mas a diferença é que assim, o Carlos, ele só fazia inflar a bochecha de qualquer jeito, sabe? E a Maria, ela já tinha um pouco as características, né? O óculos, as pintinhas, a Maria Chiquinha e tal. Eu já acho que já tinha um pouco mais de força que só inflar a bochecha, cara. Sabe? E da Maria, eu acho que já era um personagem formado, assim, mais ou menos, que era um tipo já da Maria Antonieta formada, e o Chespirito foi lá e acrescentou as características. Ó, você é a filha do seu Madruga, não sei o que, você fala blá 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 blá. E do Kiko, não. O Roberto só pegou as bochechas e criou um novo tipo. Criou um personagem e falou, é só tu usar a bochecha. Pronto. É bem diferente de um tipo já feito, cara. E do Carlos, ele foi genérico depois de que o personagem Kiko já foi criado, com aquela roupinha de marinheiro, com aqueles chifrinhos e tal. Já era uma característica. Da Maria, não. Era genérica, assim, antes do Chaves. Não sei se deu pra entender muito bem o que eu falei. Deu, mas a gente volta para a questão da justiça. A briga atualmente não é pelo personagem Tilindrina. Então ela pode ter mostrado as provas que foi. Ela pode ter se vestido de menina nos anos 50, nos anos 60, mas a briga é pelo nome Tilindrina. Nos anos 50, nos anos 60, no começo dos anos 70, não tinha Tilindrina. Tilindrina surgiu dentro do Chaves. Então eu repito que foi uma falha da justiça ter dado vitória a ela, baseado em fotos de uma época que a personagem não existia. Então, se eu fosse, sei lá, um juiz, eu diria, tá, você é a dona da caracterização, então vá se apresentar como Tilis, já que você não pode, porque o nome Tilindrina pertence ao senhor Roberto Gomes Bolanos. Eu acharia que era de bom juízo fazer desse jeito, porque ela pode ter usado a caracterização que for. É como o Kiko faz. O Kiko genérico é o Kiko com K, porque o Kiko com Q é do Chespirito. Então ela poderia ter feito isso, ela poderia ter usado Tilis, ou ter escrito Tilindrina com Y, porque a personagem Tilis... dois L's não, porque aí seria um nome diferente, né? A fonética. Verdade, o CH, né? O som é um dígrafo. Mas o nome Tilindrina remete à obra de Chespirito, não remete nem a antes nem depois. Então foi uma falha, foi um vacilo horroroso. E os advogados de Chespirito contestam a decisão da justiça, né? Pelo menos contestavam, não sei como é que andou hoje, se eles ainda brigam na justiça. Mas nesse aspecto, nessa briga, sem sombra de dúvidas, eu dou razão a Chespirito. James, Arachan, vocês também concordam com o que o Jonatas falou? Eu, particularmente, eu concordo com tudo que o Jonatas falou da personagem. Plenamente, Jonatas é mito. Eu concordo, sim. Total. Só que devo dizer que a Maria Antonieta sabe por que ela quer lucrar, sabe por quê? Porque ela quer esse dinheiro dos ingressos para satisfazer as necessidades, principalmente as do marido que está doente. Isso é o que penso, né? E não tá errada. Eu acho que ela... Todo mundo quer lucrar, né? Se o Chespirito queria usar a Chiquinha no desenho, ele queria lucrar, obviamente, com o desenho. Mas veja bem, repare, Chespirito sem a Chiquinha, sem o Kiko... ele ainda ganha muito dinheiro, ganha dinheiro com as reprises em todo o planeta, nos países que exibem, né, as reprises, ganha dinheiro com os discos, com música, com filme, com livros. Tira a Chiquinha da Maria Antonieta, o que é que a coitada tem para sobreviver? Qual é o ganha-pão dela? Tira o Kiko do Carlos Villagrán, todo ano ele se aposenta do personagem, mas ele não mata o personagem, ele volta no ano seguinte. Por quê? Tira o Kiko do Carlos Villagrán. Desculpa te interromper, até fica difícil de diferenciar a Chiquinha da Maria Antonieta hoje em dia. Você vê, por exemplo, a participação da TV, não participa ela vestida normal. A Maria, é a Chiquinha. Chiquinha, veste de Mas aí é que tá. Por quê? Por quê? Justamente porque é o ganha-pão, é do que ela se alimenta. Infelizmente é isso. O Edgar Vivar, não. Você vê que o Vivar, ele faz várias apresentações como o Senhor Barriga, mas ele ainda atua em novelas, ele atua em filmes. Agora mesmo tá gravando um filme que a gente viu no Instagram dele e tal. Então ele tem outras rendas, ele tem outra fonte de sobrevivência, porque ele ainda está na ativa. Tá no teatro fazendo um musical da história, uma paródia da Cleópatra, e inclusive com Benny Barra também, que foi do elenco de Chespirito nos anos 80. Mas você tira a Chiquinha da Maria, a coitada vai morrer de fome, ela e o marido dela
que também já tá, né, mais pra lá do que pra cá. Você tira o Kiko do Carlos Villagrán, coitado, também, né, vai passar necessidade. Então, eu acho que a Maria se prende aos direitos da personagem pra não morrer de fome. Porque ela sabe que a partir do momento que ela perdeu os direitos da personagem, a família vai proibir dela de se apresentar. E aí vai padecer. E o Kiko da mesma forma. O Kiko, pelo menos, ele se resolveu mudando a letra do nome. Agora não tem como barrarem ele. Mas a coitada da Maria... Pelo menos foi esperto. Ele evitou algo que a Maria poderia ter evitado há muito tempo, na minha opinião. E nisso uma coisa, na minha opinião, eu acho ruim a Maria Antonieta, o Carlos, ficarem tão presos a esses personagens, assim. Claro que o lucro é maior, mas, poxa... Mas não é culpa deles. Não verdade. é culpa deles. Mas realmente, eles, na minha opinião, eles deveriam também, vai até uma crítica, né, até fora do assunto, eles fazerem outras coisas, porque, não sei, hoje em dia, é triste ver a Maria Antonieta só dependendo da Chiquinha, sendo que ela fazendo a personagem não cola mais, cara. Mas não é culpa deles, não é culpa deles. A Maria tentou fazer novela, né? Fez algumas novelas na Azteca. O Kiko, eu não sei se ele se conformou com o personagem, mas a Maria, a gente nota que ela faz mais, coitada, pra sobreviver. Ela tentou fazer novela, ela tentou fazer, né, concurso de dança, fez a dublagem do Detona Ralph do primeiro, não fez do segundo, não sei porquê. Mas ela ainda tentou se dissociar da personagem Chiquinha, mas o pessoal, né, não deixou, a mídia não deixou. Então, às vezes em vez de chamar a Maria para ser jurada lá do negócio de dança, chama a Chiquinha. Ela tem que ir vestida de Chiquinha. Chama para entrevista, mas vai a Chiquinha. Tem a ver com a coisa do nome do personagem, da propriedade do personagem, desse caso de associarem a Maria à Chiquinha, querer que a Maria faça só a Chiquinha, você acha que influencia em algo? Eu não sei, sinceramente eu não sei, mas eu lamento muito que isso aconteça. Eu compartilhei no X-Pirotadas um dia desse uma matéria de 85, vocês viram, uma matéria de 1985 em que a Maria fala que já não suporta mais a Chiquinha, porque ela quer ser reconhecida como Maria. Isso em 1985. Já vão fazer 40 anos. Imagina como deve estar o psicológico da Maria. Então, talvez ela haja como haja, ela faça o que faça, mas nem ela mesma suporte mais ser a Chiquinha, né? Eu posso estar falando besteira, mas é o que eu penso. Inclusive baseado nas matérias, né? Nas revistas. Então, eu acho que o caso da Maria, ela, coitada, ela faz porque é o sustento dela. É verdade, cara. E talvez, na minha opinião, talvez possa ter sido por causa dessa coisa da briga do personagem. Não, o personagem é meu e talvez ficado marcado assim, de associar Maria a Chiquinha. Pode ser que tenha alguma coisa a ver, não sei. Já o Carlos, eu acho que é por causa do personagem mesmo. Por exemplo, ele fez o filme do Danilo Gentili, né, como se tornar o pior aluno da escola, e ele ficar associado ao Kiko foi dos próprios roteiristas, sabe? Então não sei, cara. Sinceramente, dos dois eu não sei, porque o Edgar, talvez pelo seu barriga não ficar tão marcado assim como o Kiko, a Chiquinha, mas ele faz outras coisas. Eu acho que eles deveriam tentar fazer outras coisas. A Maria realmente tentou. O Carlos, eu não vejo ele tentando. Aquilo do como se tornar o pior aluno da escola foi o próprio pessoal que chamou ele. Não foi ele que fez, entre aspas, um teste ou se ofereceu. Não sei, cara. Então, fica difícil falar. Você, James, o que você acha disso? Acho que eles tentaram, cara. Não dá pra falar, poxa, não, realmente eu quero só fazer isso o resto da minha vida. Você pega o Kiko Maleta, já tenta ser um pouco diferente. Tem aquela série que a gente descobriu há não muito tempo lá, que provavelmente que ele era um advogado. E tipo, o circo do Monsieur Cacheton também, sabe? O cara tenta fazer coisa diferente, mas vai só dando tudo errado, não vai dando errado, e funciona o Kiko, o cara não vê outra forma de lidar com a situação, né? Maria Antonieta é a mesma coisa, como bem disse o Jonatas aí, fez novela, trabalhou com dublagem, mas a Chiquinha é o que pega, a Chiquinha que o pessoal mais se interessa em ver é o que ela faz, o que o Carlos vai fazer. Pois é, e Arachan, o James, vocês... eu não sei nem se eu já perguntei isso, se o James achou justo o resultado final da justiça da Maria ter ganhado, né, judicialmente. Não, jamais.
É basicamente isso. Mas então, agora, se vocês quiserem, eu abro um espaço para vocês falarem de outras brigas judiciais ou não, do elenco. Talvez nem tenha outra briga judicial, né, do elenco. Mas algum outro tipo de coisa que aconteceu nos 25 anos, né? Algum tipo de, sabe, de confusão, sabe? Arachan, você quer falar de algum caso da Maria, com a Florinda, que muitas vezes é criado pela mídia mesmo? Ou do Ramon com a Florinda, aquele negócio? Pode falar. Posso comentar um pouco? Bem, tem aquela briguinha entre Maria Antonieta e Florinda. Sinceramente, isso passa de pura fofoca, mas se quiserem, tem vários motivos na briga entre Maria e Florinda. Primeiro, pela questão de mocinha, principal nas aventuras do Chapolin Colorado. Antes de meados de 73, a Maria Antonieta era mocinha, mas depois que começou a engravidar ainda mais, saiu da série, então Florinda ficou. Então quando Maria voltou, baseando-me nessa história que ia voltar com... Florinda ia voltar para o escanteio e Maria Antonieta ia ser mocinha, mas como o público começou a preferir mais Florinda que Maria Antonieta e também uma opinião pelos diretores da Televisa, então preferiram mais Florinda e deixaram Maria como última nos créditos. Isso deixou um clima muito grave entre elas. Aí a briga começaria a acentuar-se, creio que mais quando os momentos de brigas judiciais pelo uso da Chiquinha, quando a Florinda, lógica, defendeu o marido. Mas, sinceramente, resumindo, isso não passa de fofoca total. Elas estão distanciadas, não são amigas, mas pelo menos mantêm respeito pelo trabalho delas. E tenho dito. Mas eu acho que o caso da Maria e da Florinda é muito daquilo criado pela mídia, né? Porque todo mundo detona a Florinda, né? E a Maria não deixa de detonar a Florinda. Aí sempre vai aquela coisa de perguntar pra Florinda: a Maria disse mal de você por causa... Às vezes nem a ver com o que aconteceu no caso do Chespirito e da Maria, mas coisa passada, tipo aquelas coisas que supostamente aconteceram em 78, 79. E a Florinda responde uma coisa breve e a imprensa já cria, sabe, um escarcéu, a rixa aí, a briga. Elas estão brigando, uma respondeu a outra, uma cutucou a outra. E bem, elas são amigas e a Maria não gosta dela. E eu acho que a Florinda também não gosta dela, mas não é uma grande rixa, uma briga de uma querer matar a outra, de uma nem querer ver a cara da outra. Não, elas só não se gostam, só não são amigas. Simples assim. E você, James, o que você acha disso? Quer contar mais algum caso? Da Maria Antonieta do Rubem também, que houve, que ele defendeu o Chespirito e a Maria ficou meio, sabe? Cara, infelizmente a imprensa aí de fofoca é meio abutre nessa... Vê uma oportunidade de aumentar essas coisas, eles fazem mesmo. Teve aí a situação da Florinda com a Maria Antonieta, teve a situação do... tipo assim, você vê que algumas coisas são extremamente aumentadas sem necessidade, pensada de um contexto maior para parecer mais do que o caso, desculpe te interromper, mas eu acho que é o caso que muita gente falou que tinha uma briga entre a Florinda e o Rubem, porque na entrevista que a Florinda deu ao Ratinho, perguntaram se ela teve mesmo relacionamento com o Villagrán. Respondeu: eu era muito bonita, todos queriam namorar comigo, o Roberto, o Segoviano, o Rubem. Aí questionaram o Rubem e falou: não, eu não tive relacionamento com a Florinda. Ele falou desse jeito, tanto que naquele encontro que eles tiveram, ele mesmo falou pra ela de uma forma totalmente, sabe, totalmente de boa. Você andou falando aí que eu tive relacionamento com tu, mas não tive, não. Ele falou de uma forma, tipo, brincando, realmente, tipo, não, Florinda, não foi, não exagera. E criou aquela briga toda, a imprensa, de um querer brigar com o outro. Esse cara é ridículo, a imprensa, a mídia, felizmente. Tem um caso que eu pensei que ia estourar na época e até hoje não. A mídia, eu não sei se ela é um pouco atrasada, eu não sei. Porque eu, pelo menos quando eu vou vendo assim, as notícias pelo meu celular, eu vou vendo notícias relacionadas à série, de coisas que eu já sabia há muito tempo,
pelo livro da Maria e que só agora eles estão bombando como notícia. Esses dias estavam bombando sobre o salário da Chiquinha nos programas, porque eles viram no livro. E o livro da Maria tem muita coisa que eu pensei que fosse motivo para ser uma bomba, e eu acho que ninguém leu, porque até hoje não é bomba. Por exemplo, tem uma passagem do livro que ela fala da mágoa dela com o Vivar. Então, a mídia não fez aquele escarcéu de que teve briga entre a Maria Antonieta e o Edgar Vivar. Mágoa por ele defender o X-Espírito na briga? Não, mas foi ter tomado um partido, e a Maria no livro acusa o Vivar de ser espião, de ter sido espião da Televisa do X-Espírito. Tem uma passagem do livro da Maria que ela vai fazer um show num lugar, acho que foi num país Venezuela, foi num país da América Latina, e ela de casualidade se encontrou com o Edgar, e aí ela falou pro Edgar o que foi fazer, o show em tal canto, e aí depois de uns dias cancelaram o show. Então a Maria acusa o Vivar de ter sido espião, de ter ido fofocar pra Televisa e pra família do Roberto o que ela foi fazer, e aí a emissora, com medo, né, da Televisa pressionar, né, ameaçar, resolveu cancelar a participação da Maria. Então, quando eu li isso na época, eu fiquei, isso vai dar uma treta tremenda. E até hoje, eu não sei se ninguém leu, eu sei que até hoje isso não deu a treta que ia dar. Eu acho que em primeira mão que eu tô falando isso, eu acho que nenhum canto tinha isso, mas tem na autobiografia da Maria. Pois é. Então depois, hoje em dia, ela se acertou com o Vivar, ela tira foto com o Vivar, se encontra, aquela festa toda. Mas se o Vivar tiver lido a Maria, tiver lido esse livro da Maria e tiver visto essa passagem que ela fala dele, o que ela acha dele, eu, no lugar do Vivar, também ficaria muito chateadíssimo. Porque a mídia ainda não colocou a lenha na fogueira. Mas no dia que a mídia descobrir essa passagem do livro da Maria, com certeza vai se criar a matéria, né? A notícia, que Maria e Vivar estão brigados, que o Vivar era espião da Televisa e essas coisas. Então tem... esteja ouvindo esse podcast, né? Não, se Deus quiser não vai ouvir não, mas isso é uma notícia que para os fãs, né, um babado que para os fãs vale como fofoca mesmo, né? Como o James disse mais cedo, o X-Pirotados é revista Caras, então como fofoca, como babado, tá valendo. E eu não tô inventando nada, não tô aumentando nada, tô dizendo tal e qual tem na autobiografia da Maria Antonieta. Então muitas vezes a mídia realmente cria essas brigas entre os atores, briga que nem existia, que não existiu, mas é porque é a função daquela mídia mesmo, assim, marrom, daquela, não é nem marrom, mídia cinzenta, aquela coisa horrorosa, criar esse tipo de contenda. Não teve briga entre Maria e Florinda, as duas nunca discutiram entre si, inclusive no começo, né, no começo de tudo elas eram até amigas e tal. Depois que foi se distanciando, e aí agora se tornou aquela coisa, aquela guerra fria entre as duas. Mas não teve briga velada, decretada. Muita coisa é invenção, exagero da mídia. É mais ou menos aquilo que eu falei agora há pouco. Mas James, quer terminar de falar? A Chance quiser falar também, pode ir dando as considerações finais do caso aí. Resumindo, essa briga entre Maria Antonieta e Florinda, e aquela que vocês comentaram agora, entre a Maria Antonieta e o Edgar Vivar, simplesmente não passa de uma balela. Apesar de que pode ter chances de que isso seja certo, que se fosse certo, então a popularidade do Edgar Vivar cairia muito baixo, igual DJ para a Maria Antonieta. Pois é. Você vê que eu pelo menos percebo isso, que eu acho que o Edgar, ele é o único, assim, pelo menos dos vivos, né, os que sobraram, que sempre foi de boa com todo mundo, sabe? Por exemplo, por mais que seja... ocorreram brigas, por exemplo, do fulano brigar com o outro uma vez, depois fazer as pazes, coisa normal, né? O Edgar, acho que foi o único que nunca foi envolvido em nenhuma coisa do tipo, sabe? Você vê ele sempre de boa com todo mundo. Ele mesmo disse na Sônia Abrão em 2003 que não era, tipo, amigo, não tinha muita intimidade com o Carlos, mas mesmo assim eles tinham um bom relacionamento e tal. O Edgar sempre foi de boa com todo mundo, cara. Mesmo
Eu acho o Rubem de boa também. Se bem que a Maria mesmo, ela tem, eu acho que até mais mágoa do Rubem por ele ter ficado do lado do X-Espírito, defendido as ideias do X-Espírito. Acho que até quando ela morreu mesmo... O Rubem só fez o que ele achou certo. Ela morreu, não. Quando o Rubem morreu, ela disse algo do tipo. Acho que o Rubem só fez o que ele achou certo. Não é uma questão de... Nossa, tô contra a pessoa. Ele falou o que ele achava. Ela se magoou porque esperava que ele fosse ter uma decisão diferente. Mas eu acho ele bem de boa também. Não tanto quanto o Edgar, que o Edgar é sensacional. Mas o Rubem eu sempre achei bem tranquilo também. Tanto que esses casos aí, que a gente falou agora há pouco, esse da Florinda, que foi bobeira da imprensa mesmo, e o da Maria Antonieta foi porque ela se incomodou com uma coisa que pediram a opinião dele, ele deu a opinião dele. Uma coisa que ele pegou, foi atrás, falou mal, né? Respondeu uma pergunta que fizeram pra ele. Então eu acho bem de boa também. Li o livro dele também, não vi história lá que desabonasse o cara de maneira nenhuma. Muito obrigado, gente, por estar aqui hoje. Foi simplesmente uma honra poder falar de um assunto tão polêmico de uma forma tão consensual com vocês todos. Muito obrigado, primeiramente, Araxan. Obrigado por mais um convite, Igor. Mais um programão com a opinião sobre um dos assuntos mais importantes de Saga. Espero que você, senhor e senhor ouvinte, prestem atenção aos conceitos que nós falamos sobre as fofocas, as brigas. Bom divertimento e tenho dito. Muito obrigado, James Revolt. Eu agradeço também aí o convite, é sempre muito legal estar participando. Peço desculpa aí pela eventual falta de preparo para alguma coisa. E é legal participar também com o Jonas, eu nunca tinha participado de um podcast com ele. Então, obrigado a todo mundo aí. E muito obrigado a ele que simplesmente mitou, Jonatas Holanda. Imagina, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. É sempre bom ter com quem discutir esses assuntos. Vocês devem ter notado que eu falei demais, mas é porque é um assunto que a gente gosta tanto e não tem com quem conversar sobre isso por perto. Não, e cada palavra sua valeu a pena, cara. Não se arrepende de ter falado bastante, não. Pois é. Pois é, eu fico assim com muita vontade de soltar todas as minhas opiniões, tudo que eu sei. Então, quando aparece essa oportunidade assim, eu extravaso. Então, eu agradeço pela oportunidade, né? Quer saber mais fofocas? Acesse X-Pirotadas. Não, mentira, não vou fazer propaganda não, mas... Não, eu faço. Sigam X-Pirotadas no Instagram, curtam no Facebook, etc. Os babados, tudo que acontece no meio CH. Vale a pena. Mas não puxando o saco, mas é a melhor página de CH, na minha opinião. Mentira. Pois é. Então fica aqui o meu obrigado por tudo e pelo carinho de vocês sempre. Muito obrigado. A gente aqui agradece e obrigado também, cara ouvinte, por ter nos escutado até aqui. Não se esqueça, olha só. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e compartilhar, caso tenha gostado muito, né? Sendo assim, nos vemos na próxima oportunidade. Até lá, fiquem com Deus.